Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente começa a falar de um aspecto um pouquinho diferenciado, que é o estudo das velocidades das reações químicas, desde os princípios, né, o aspecto que a gente tem como visual, até os cálculos que envolvem essas questões de velocidade. O mais importante disso tudo é entender a principal diferenciação entre a velocidade, né, com que alguma coisa acontece, e a espontaneidade daquilo acontecer, daquele processo acontecer. Né? A gente às vezes costuma falar, o processo tal é espontâneo, mas não significa que ele seja rápido. Tá? E essa terminologia rápido e lento é o que a gente vai trazer, né, claro, num aspecto bem mais com maior rigor, bem com maior rigor, mas a gente não vai simplesmente generalizar, né? Dizer, essa reação é rápida ou lenta. A gente vai determinar as grandezas de velocidade das reações, tá? Então, a cinética química vai abordar basicamente esse tipo de conceito. O que é, né, a cinética química? Basicamente, então vai estudar as velocidades das reações químicas, né, como eu comentei com vocês, como sendo mais um critério aí de informação sobre as reações químicas acontecerem ou não e de que forma. Só que a gente vai ter que entender que as reações podem ocorrer em escalas muito distintas, né? Então, um exemplo clássico é o que está aqui na imagem, onde a gente tem, por exemplo, na primeira imagem, um elétron sendo excitado do estado fundamental para o estado excitado, né, para um nível de energia maior, numa velocidade de 10 a menos 15 segundos. Então é algo que a gente não consegue nem medir, né? Muito rápido, né? Nos instrumentos, claro, que a gente tem aí cotidianamente. Uma explosão, então, por exemplo, né, a detonação ali de um espaço, né, de uma região ali de mineração, por exemplo, demora em torno de um segundo. Já é algo que a gente tem uma dimensão, né, uma noção pelo menos da dimensão. Quando a gente fala do processo de oxidação, então, por exemplo, né, decomposição por oxidação de um material metálico ali exposto ao mar, por exemplo, a gente tem ali às vezes demoras nas grandezas de 30 anos, quer dizer, pode durar um tempo aí dentro, né, de um período de vida médio do ser humano, mas a gente não vai conseguir ver com um intervalo muito pequeno, né? Então depende aí do material. E se a gente fala de formações geológicas, a gente tem o extremo, né? 10 a 15 segundos, quer dizer, um período aí associado a milhões de anos, a 30 milhões de anos. Então são grandezas muito distintas. Todas essas reações têm as suas velocidades associadas, né, a uma relação de período, né, com que elas acontecem. Mas observe, a gente não pode categorizar nenhuma delas como rápida ou lenta se a gente não tiver um comparativo, né? Se nós formos comparar dentro dos próprios grupos, né? Então, por exemplo, fenômenos eletrônicos entre si, esta excitação pode ser lenta, né? Dependendo de qual fenômeno eu estou falando. Se a gente falar da formação geológica, essa formação representada aqui pode ser rápida, né? Em vista de outras formações aí associadas ao universo. Tá? Então, a gente tem um comparativo e, claro, uma quantificação, né, de todos esses parâmetros. E quais são os fatores que vão interferir na velocidade de uma reação? Primeiramente, a gente vai falar de um fator que a gente já discutiu bastante, né, que são os estados físicos, né, as fases dos reagentes. Por quê? Bom, está representado ali de uma forma bem simplificada o que a gente já explorou com mais detalhismo, né? O arranjo sólido, o líquido e o gasoso nesta ordem, mostrando que a gente tem então um maior ordenamento, sendo desorganizado para o líquido e muito desorganizado para o sólido, para o gás, né? Então quer dizer, o sistema com maior grau de liberdade com maior desordem. Agora, o que tudo isso ajuda? Né? A gente não pode esquecer que as reações químicas, para acontecer, precisam de colisões. Né? Então, as moléculas precisam se chocar para reagir. Só que essas colisões precisam ser efetivas. Né? O lado certo de cada molécula precisa se encontrar. Quanto mais chances de colisão nós temos, maior a probabilidade da reação acontecer mais rápido. Então, no estado gasoso, a gente tem a possibilidade da reação acontecer com muito maior rapidez, com muito maior velocidade, justamente porque a gente tem essa possibilidade das colisões acontecerem com maior efetividade. Né? Isso é diminuído para o líquido e isso é diminuído muito pronunciadamente para o sólido, já que a gente tem aí um ordenamento, né? Mas pode com certeza fazer uma reação química em estado sólido. Claro que a velocidade associada vai ser muito menor, né, se comparativamente.
Outro fator que pode interferir é a concentração dos reagentes. Basicamente, a gente fala em concentração quando a gente tem um percentual, né, de um reagente num determinado meio, e esse percentual é que vai mostrar a reação, a mesma reação acontecendo num tempo maior e num tempo menor proporcionalmente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma palha de aço sendo queimada nas duas situações, só que uma é num ambiente onde a gente tem, né, o ar atmosférico com cerca de 20% de oxigênio fazendo essa queima, né, e a queima, como todo mundo já sabe, necessita de oxigênio, e numa outra situação onde a gente tem aí um sistema com 100% de oxigênio, então um sistema com oxigênio puro, né? E aí a palha de aço queima com muito maior rapidez, né? A gente consegue ver até a intensidade ali da chama formada, né? Da brasa formada, né? Então a concentração, ou seja, a quantidade dos reagentes vai interferir, né? Quanto maior a concentração, maior a velocidade, justamente porque isso também vai facilitar o encontro entre as moléculas e facilitar também, consequentemente, com que a reação química se proceda. A temperatura da reação está associada diretamente à energia cinética. Quando a gente aumenta a temperatura, a energia cinética vai aumentar também. E aumentando a energia cinética, ou seja, a velocidade das moléculas, a gente aumenta a probabilidade de choques efetivos. Eu vou deixar esse link para vocês, né, no material que eu vou disponibilizar no portal, para vocês poderem clicar e ver um fenômeno, né, de modelo, né, modelado, para efeito de temperatura nas reações químicas, né? Ajustar como que a variação da temperatura pode afetar a cinética, né, das transformações químicas, tá? Mas basicamente a questão é associada diretamente à energia cinética, então quer dizer, a velocidade com que as moléculas estão ali no meio reacional. E a presença de um catalisador, consequentemente, vai fazer o quê? Vai direcionar essas moléculas para que elas efetivamente reajam. Então, ela vai aumentar a velocidade justamente pela facilidade que ela vai fazer com que haja reação química. Enquanto as moléculas estão livres, né, para reagir, a gente tem que contar com a probabilidade. Quando um catalisador se faz presente, ele deixa o sítio reativo mais exposto. Então, ele faz com que a reação química ocorra com maior facilidade. Obviamente, a gente vai associar que a maior facilidade vai fazer com que mais moléculas reajam, então, consequentemente, a reação se proceda num período mais curto, numa velocidade maior. Mas a gente fala tanto de velocidade e tem que entender, né? O que é velocidade? A velocidade de algum evento, de alguma situação, é basicamente a variação daquele evento num intervalo de tempo. Então é a variação da concentração, é a variação da quantidade formada, é a variação da quantidade consumida, é uma variação que ocorre dentro daquele intervalo, né? Então, como a gente já comentou, os termos rápido e devagar são relativos e incertos. Vai depender sempre do referencial. A gente tem velocidades, grandezas de velocidade. A gente vai trabalhar com exercícios, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente não vai poder falar se essa reação é rápida ou lenta se a gente não tiver um referencial. Tem reações que vão demorar dias e são rápidas. Tem reações que vão demorar horas ou minutos e são lentas, né? Então vai depender aí muito do comparativo que a gente tem. Quando a gente fala na velocidade específica de uma reação química, a pergunta é: qual evento vai variar? É a concentração, né? Então a gente vai ter como grandeza aí de cálculo a concentração. Os reagentes, como a gente já falou lá no equilíbrio químico, né? Os reagentes são consumidos e os produtos são formados. E a gente tem uma modificação na concentração desta substância, seja reagente ou seja produto. E qual é o tempo em que isso vai acontecer? Uma reação química está associada à grandeza de segundos. Mesmo que ela demore mais tempo para acontecer, ela vai ser comumente apresentada na grandeza de segundos. A gente tem uma gama muito grande de reações que estão nessa ordem de grandeza. Mas, claro, nada vai impedir que a gente tenha outras unidades de tempo, inclusive as maiores, inclusive horas, né? Então, a gente pode ter maiores escalas aí. Há um exemplo clássico, né, que está aqui ilustrado, que mostra para nós uma modelagem de uma reação química de A se transformando em B, né, um sistema hipotético. Então, se a gente observar, no tempo zero, a gente só tem o reagente, a gente só tem A. Quando a gente passa para o sistema em 20 segundos, a gente já tem ali uma quantidade de B quase que equivalente a A, né? Então, quer dizer, a velocidade da reação se procedeu de forma a transformar A em B, né, quase que metade da quantidade.
Quando a gente fala em mais 20 segundos, se nós fôssemos pensar na linearidade, nós teríamos quase que 100% transformado em B. Mas a gente não pode esquecer que as reações químicas estão associadas majoritariamente ao equilíbrio. Então a gente tem ali uma taxa de transformação com uma variação um pouco menor, né? E essa variação menor mostra que agora eu tenho, por exemplo, 70% de B e 30% remanescente de A. Se a reação ainda não estivesse em equilíbrio, nós teríamos uma transformação em quantidades menores ainda, né? Quer dizer, a tendência é que a reação se proceda muito rapidamente no início e vai diminuindo essa velocidade com o passar do tempo. Por isso que a velocidade média vai considerar a média do intervalo. Nós podemos fazer a velocidade média em 20 segundos ou em 40 segundos. E quando nós fazemos em 20 segundos, nós podemos falar dos 20 segundos iniciais ou dos 20 segundos finais, representados aqui na figura. Então a informação velocidade média é muito peculiar daquele momento da reação. Não vai mostrar para nós o que ocorre na reação como um todo. O que nós temos para mostrar a reação como um todo é a chamada velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? Aqui a gente tem um gráfico que mostra a transformação já de uma reação real, e nesta reação a gente tem uma transformação exponencial. Então vocês conseguem observar ali que no início a queda é bastante acentuada. A gente tem ali o intervalo entre os pontos pretos bastante curto. Consequentemente, essa transformação está ocorrendo numa velocidade bastante alta, no intervalo de tempo bastante curto. Conforme a gente vai passando o tempo, vocês vão percebendo que a queda em concentração vai ficando cada vez menos pronunciada. Então a gente tem, por exemplo, os triângulos desenhados muito mais inclinados no início e muito menos inclinados no final. Consequentemente, a gente tem que a taxa de transformação vai diminuindo. Então a velocidade vai diminuindo. Para conhecer a velocidade de todos os momentos da reação, nós precisaríamos entender cada ponto da curva, Então, quer dizer, a velocidade ela vai mudar de acordo com a evolução da reação. E por que isso acontece? Porque a velocidade é determinada em cada instante da reação. Cada ponto desses aí, ponto preto, representa um instante. Dentro desses intervalos existem infinitos outros pontos pretos, quer dizer, em cada um desses aí existe uma forma de entender como a velocidade da reação está se procedendo. Por isso que nós vamos ver as leis de velocidade que mostram para nós o comportamento como um todo. A gente vai ter equações para essas velocidades. Tá? Como é que isso pode ser determinado? A gente tem uma relação, uma possibilidade de mostrar a relação estequiométrica, através de uma relação estequiométrica, a velocidade de uma reação. E é através dessas reações aqui, dessas equações de igualdade que estão mostradas, onde a gente tem o inverso do coeficiente em relação multiplicado pela variação da concentração da substância que eu quero saber sobre a variação de tempo que eu estabeleci. Só que isso aqui para nós é uma velocidade média, é uma relação média, tá? E como nós queremos fazer um momento instantâneo, nós vamos trabalhar com duas metodologias, nas próximas aulas. Metodologia da velocidade inicial e leis integradas de velocidade, que são as que vão permitir que nós estabeleçamos a reação como um todo e entendamos o processo como um todo, tá? Mas afinal, o que é uma lei de velocidade? Uma lei de velocidade nada mais é uma equação, que está representada ali genericamente, que nos dá uma proporcionalidade através de um K, que é a constante de velocidade, e as concentrações de todos os reagentes que efetivamente alteram a velocidade da reação. Por que reagentes que efetivamente alteram? Porque pode ser que um dos reagentes, ou até mesmo os dois, não alterem a velocidade da reação. Isso quer dizer que nós temos ali dois coeficientes, M e N. Esses coeficientes M e N não são A e B necessariamente, são os coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes M e N são determinados experimentalmente. A gente vai conhecer algumas tabelas que permitem essa determinação. Então, o K é a nossa constante de velocidade, que é modificada com a temperatura. Então, toda vez que a gente fala de uma lei de velocidade para uma determinada reação química, nós temos que estabelecer a qual temperatura. E nós temos também as concentrações dos reagentes elevados a expoentes, não elevados aos coeficientes estequiométricos. Aqui cabe uma observação, que quando a gente fala elevados, a gente tem no equilíbrio químico aos coeficientes, e aqui na cinética química elevados a números determinados experimentalmente,
ou empiricamente. Tá? Então, não são necessariamente os coeficientes estequiométricos. Agora, se a gente partir dessa reação, vocês vão observar que a gente tem esses dois coeficientes diferenciados. Esses coeficientes são chamados de ordens de reação. Então, a gente tem uma ordem como M e uma ordem como N, ou seja, uma ordem para o reagente A, uma ordem para o reagente B. Há uma ordem chamada de ordem global, que é o somatório dos dois coeficientes. Tá? Só que, mesmo sabendo disso, a gente sabe que a lei de velocidade deve ser determinada experimentalmente. Ou seja, quem vai influenciar na velocidade da reação, a gente só sabe fazendo testes de experimentos. A gente não consegue fazer pela equação química balanceada. Resumidamente, as leis de velocidade também podem ser convertidas em equações, né, que vão mostrar a relação entre as concentrações de reagentes ou produtos e o tempo. Né? Afinal, vão mostrar a relação das concentrações com a velocidade. Eu vou deixar aqui dois exercícios que a gente vai resolver na próxima aula. São exercícios de velocidade inicial. Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou deixar um vídeo complementar com um exercício semelhante resolvido para vocês verem como isso é feito, mas a gente vai trabalhar com isso na próxima aula, tá? São dois exercícios retirados do Atkins para vocês poderem explorar e, se já lembrarem de alguma coisa, poderem tentar trabalhar. Mas a gente vai trabalhar com isso durante a aula. Tá bom, galera? Qualquer coisa, mandem as dúvidas.